Hoje o tema da palavra, floresça. Quem quer florescer? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Santo Espírito de Deus, eu peço agora, Pai, a Tua direção, a Tua bênção. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para ministrar hoje, que o Senhor possa transmitir, ó Pai, com excelência aquilo que o Senhor deseja. Usa a minha vida para que nada venha de mim mesma, Pai, mas que seja tudo direcionado pelo Senhor. Senhor, que cada vida, cada coração esteja aberto nessa noite para receber a Tua palavra. Que os corações estejam como terra fértil para receber a semente da palavra, que vai trazer frutos, que vai trazer resultados, que toda distração, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, tudo aquilo que vem para distrair, nós declaramos que vai embora agora deste lugar e que a presença do Senhor seja única neste lugar e o Teu Espírito Santo comande os nossos pensamentos agora e o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, florescer. O que Deus tem para nós quando a palavra nos diz sobre florescer? E é isso que eu vou trazer para vocês nessa noite. Diga para o seu irmão assim, floresça. Agora você fala para o outro, floresça. Amém, você vai entender um pouquinho hoje. Florescer, o que significa florescer, irmãos? Florescer no dicionário, né, normal aí nosso, significa cobrir-se de flores, dar ou fazer brotar flores, amém? Mas, biblicamente, espiritualmente, o que quer dizer a palavra florescer? Na nossa linguagem espiritual, na nossa linguagem de filhos de Deus. Florescer, produzir, prosperar, ter sucesso, felicidade, paz, alegrias, vitórias e uma boa reputação. Isso é florescer. Essas são as flores, digamos assim, do jardim da nossa vida. Então, produção, prosperidade, boa reputação, sucesso, felicidade, paz, alegrias e vitórias. Isso tudo são flores da nossa vida, do jardim da nossa vida. E para que nós venhamos a florescer, alcançarmos essas coisas, nós precisamos de estratégias, nós precisamos estar ligados ao Senhor. E hoje nós vamos entrar um pouco nesse assunto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Salmos, capítulo 92, no versículo 12. Salmos 92, 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? E lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 11, diz que a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Amém? Então Deus, Ele tem isso para nós. Ele quer que nós floresçamos na nossa vida. E florescer também diz respeito a relacionamento com Deus, a maturidade e fortalecer raízes. Irmãos, quando você olha uma árvore linda, maravilhosa, cheia de flores, de folhas, maravilhosa. Se aquela árvore frondosa, linda, se ela não tiver dentro dela, debaixo daquela terra, uma boa raiz, o que vai acontecer? Ela vai florescer por um tempo, mas ela não vai permanecer. Então, a raiz, ela tem que ser maior do que as folhas. Quem aqui já plantou com os filhos pezinho de feijão no algodão? Quem já fez isso? Ele até cresce rápido, não é? Ele cresce, fica umas folhinhas bonitas, mas não dura. Por que não dura? Porque não tem raiz, não tem consistência, né? Não tem
solidez. Então, para que nós possamos florescer na nossa vida, nós precisamos fortalecer as nossas raízes. Nós precisamos ter uma raiz firme, saudável. E florescer, muitas vezes, quando nós falamos que nós precisamos florescer, às vezes vem na nossa mente, é automático. Florescer é dar flores, estar em evidência e estar em destaque. Pode vir isso na nossa mente, é natural que venha. Porque, afinal de contas, quando você vê uma planta florescer, ela chama a sua atenção, certo? Só que, vocês já pararam para pensar? Eu não sou muito especialista em plantas. Eu tenho agora me esforçado um pouquinho para cultivar umas plantinhas em casa, porque eu nunca tive muito esse hábito e eu tenho desejado isso. E eu tenho conhecido um pouquinho mais, mas não me pergunto o nome delas, que eu não sei. Tem umas lá em casa que eu comprei porque eu acho linda, mas não sei o nome. Enfim, tem algumas plantas, para quem entende mais vai saber. Tem algumas plantas que elas não se dão bem com a luz, não é verdade? Tem planta que se você deixar na luz, ela morre, não é assim? Quem entende de planta aqui? Pouca gente, que bom, não estou sozinha. Não estou sozinha. Então, nem sempre estar em destaque, estar em evidência é a única maneira de florescer. Existem pessoas que não vão florescer no seu melhor, na sua melhor forma, estando em evidência. Existem pessoas que a melhor maneira delas florescerem é quietinha no canto delas. E elas têm a mesma importância daquelas que florescem e ficam em evidência. Entendem o que eu quero dizer? Na casa de Deus, por exemplo, né? Sempre, não vou dizer há tempos atrás, sempre foi, e até hoje é mais ou menos assim. Só tem ministério na igreja quem sabe cantar ou pregar. O restante não é ministério. Mas isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque existem ministérios que não estão em evidência, mas eles são tão necessários, tão importantes, quanto aqueles que estão em evidência. Tem pessoas que não têm o perfil de estar em evidência. Ela não vai se dar bem. Tem pessoas que têm medo de um microfone. Você dá um microfone para a pessoa, ela vai travar. Mas ela é muito boa em outras coisas. Então ela floresce em outras áreas da vida dela. Ela não precisa estar no sol. Ela não precisa estar em evidência. Escondidinha no canto delas, elas florescem e elas dão frutos. Amém? E Deus tem para cada um de nós somos um tipo. E Ele é tão maravilhoso que Ele traz a natureza para nos dar tantas lições, né? Não é uma regra. Não são todas as plantas que, se deixadas no sol, elas vão florescer. Então essa é uma lição que Deus já nos deixa através da natureza. Você não é igual ao outro, mas você pode florescer aonde você estiver e da maneira que você estiver, no lugar que você estiver. Amém? Muitas vezes a gente acha, continuando essa linha de raciocínio que eu estava falando, muitas vezes a gente acha que florescer, estar só em evidência, né? Que aquilo que você faz no secreto não vale. Deus nos chamou, lá na frente, lá atrás, quando eu falei sobre florescer, eu falei sobre produzir, prosperar, né? Ter sucesso, felicidade e paz. O primeiro lugar que Deus quer que nós floresçamos é dentro da nossa casa. Lugar que não tem destaque. Sim ou não? A não ser se tivesse uma câmera lá, como esses reality shows, né? Que tem uma câmera lá e todo mundo vê a sua vida. Não. O que você for vai ser ali, vai ficar ali. Os frutos, eles vão vir conforme o tempo. Você vai colher frutos, você vai ter filhos, você vai, né, você colhe. As pessoas vão ver alguns frutos, mas existem plantios e coisas que é só vocês que estão ali que estão vendo. Só que para Deus tem o mesmo valor. Então, quando você está na sua casa, servindo a sua família, você também está florescendo. Você está plantando sementes para colher esses frutos e essas flores que eu falei. Paz, sucesso, felicidade, alegrias.
Quando você está lá na sua casa, que ninguém está vendo, quando você tem atitudes positivas, abençoadoras, com os seus filhos, com o seu cônjuge, você está plantando para florescer, mesmo que ninguém esteja vendo. Amém? E essa é uma forma também de você adorar ao Senhor, sabia? Quando você está cuidando da sua família, quando você está lá cuidando dos seus filhos, você também está entregando a Deus louvor e adoração. Porque Ele te deu algo para você cuidar. E quando você faz aquilo com excelência, Ele te abençoa. E você gera frutos. Amém? Muitas vezes nós fazemos o melhor quando estamos fora de casa. Não é assim? A gente chama para vir para a igreja, para ajudar a fazer alguma coisa, né? Principalmente os homens, né? Chama os homens para ajudar, para fazer e tal. Eles vêm com alegria e tal. Em casa, se precisar lavar uma louça, já, às vezes, faz bico. Às vezes, a gente, mulheres tão simpáticas aqui na igreja, né? E não só aqui, irmãos, qualquer lugar. Você chega no seu trabalho, sempre linda, maravilhosa, sorrindo. E aí, quando você chega em casa, cadê aquela flor toda? Cadê aquela coisa pomposa? Não, em casa, sendo que tem que ser ao contrário. Você tem que primeiro plantar na sua casa e florescer dentro de casa, para que depois Deus te leve a outros tipos, né, de destaque. Essa semana mesmo o Espírito Santo, ele fala com a gente, né, de algumas maneiras tão específicas. E essa semana eu recebi umas pessoas na minha casa. E como que a gente faz quando a gente vai receber visita? Mulheres. Você pega aquelas melhores xícaras, não é assim? Aquelas xícaras que estão lá no armário, que você não usa sempre. Sou só eu que faço isso, irmãs? Me ajudem aí. Não, né? Ai, que bom. E aí eu peguei, coloquei lá minhas melhores xícaras. Sabe aquele bonitinho, né? Que põe o prato maiorzinho, o pires e a xícara. Montei tudo bonitinho. A gente quer fazer bonito para os outros, né? E aí a gente tem prazer em receber bem. Amém? Aí a Lorena senta na mesa, assim, olhou assim e falou: essa xícara é nossa? Não, já passei vergonha na hora, né? Ainda bem que são amigas que estavam lá, gente que eu não preciso disfarçar e nem usar nenhum tipo de máscara. São pessoas da minha convivência. E eu falei: Lorena, disfarça, né? E tinha um açucareiro, assim, que eu nunca usei aquilo, irmãos, nunca. Eu comprei aquilo tanto tempo. Ai, porque você põe na mesa e tira. Só você não usa, você já pega do pote logo. Gente, é assim, nosso dia a dia, né? Ela sentou na mesa. Isso não é nosso. Eu falei: é sim, Lorena. Aí as minhas amigas deram risada, né? Falei: ai, gente. Mas aí, isso não é errado. Você quer receber bem alguém. Até aí, tudo bem. Aí, quando foi no dia seguinte, ontem, né? A gente estava em casa. E aí, o Bruno falou: ai, vamos tomar um café, tá? Foi buscar pão. Eu fui arrumar a mesa. Na hora, e eu já comecei a pegar as coisas. Na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim: e as xícaras bonitas? Você só vai pôr para as visitas? E a sua família? Nossa, na hora. Falei: verdade, Jesus. Já tinha guardado lá em cima, porque elas ficam lá em cima, né, irmãos? Lá em cima. E eu montei a mesa para eles. Mas eu nem falei isso para você. Mas até eles olharam o Bruno, né? Nossa, que mesa bonita. Por que a gente faz o melhor para os outros? E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: faz o seu melhor para aqueles de casa. Porque suas amigas vão sair daqui, com uma boa impressão de você. Mas e os da sua casa? Por que você não serve eles da melhor forma? Então nós precisamos aprender a florescer primeiro dentro da nossa casa, sendo bom para aqueles que estão conosco. Em tudo, excelentes. Amém? E aí, voltando um pouquinho lá para o versículo 12 de Salmo 92. Olha lá, vamos ler de novo? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então eu quero me deter nesse versículo e trazer para nós alguns ensinamentos. Primeira coisa, a palavra de Deus diz que o justo florescerá. Quem são os justos?
Lá em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós só somos justos porque Ele nos justificou. Amém? Um pouco antes, em Romanos capítulo 3, versículo 10. Nós já estávamos no 3. É só voltar um pouquinho no 10. Versículo 10. Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Paulo estava citando, ele disse como está escrito, por quê? Porque lá em Salmos, lá atrás, o rei Davi já havia escrito, lá em Salmos 14, versículo 3, o rei Davi disse assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum justo sequer. Então nós somos todos justificados pelo sacrifício de Jesus por nós. O homem não consegue sozinho se justificar. Não há um justo sequer. Todos nós dependemos da justificação que veio do Senhor Jesus através da morte de cruz. Amém? Então vamos lá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Lá em Isaías 64, 6, diz assim, que a nossa justiça, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Então, irmãos, muitas vezes nós, seres humanos, a gente vê uma situação e a gente fala assim: eu quero fazer justiça, eu preciso fazer justiça. Não é assim? Não, porque eu preciso resolver essa questão. Não é justo, então eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Essa justiça, lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, Deus nos diz que essa nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. Para quem não sabe o que significa trapo de imundícia, eu vou dizer para você, é a mesma coisa que eu disser um absorvente íntimo sujo. Não preciso falar mais, né? Aquilo ali é comparado, aquilo ali, para Deus, a nossa justiça humana. Então, para Deus, de nada vale a nossa justiça. Porque nós somos falhos. O único justo é o Senhor Deus. Nós somos justificados pela graça de Deus. Então, tome cuidado quando você se intitula como eu sou o justiceiro, eu sou aquele que faz justiça, eu sou justo, eu sou irrepreensível. Toma cuidado, porque toda essa sua justiça é comparado a trapo de imundícia para o Senhor. Ou seja, não vale nada. Nada. A justiça, essa justiça não agrada ao coração de Deus. Se você está numa situação ou vê alguém passar por uma situação de injustiça, qual é o seu papel? Ore a Deus para que Ele seja a justiça. E não precisa pedir para Deus, Deus faça justiça, Ele é a justiça. Então, ore a Deus, Deus, o Senhor está vendo, seja a justiça nessa situação. Amém, queridos? E aí, o justo florescerá como a palmeira. Irmãos, como eu fui enriquecida com essa palavra quando eu fui pesquisar sobre a palmeira. E apesar de que hoje, né, irmãos, não é um dia muito bom para falar das palmeiras, né? Porque não, ninguém se manifesta aqui. E olha que quando eu preparei essa palavra, eu não me atentei que hoje era o dia desse jogo aí. Esse jogo aí que eu quero esquecer. Se o Palmeiras tivesse ganhado, eu estaria mais, né? Palmeiras. Mas hoje não, a gente vai falar só da palmeira da Bíblia, tá bom, gente? Por que a palmeira? Por que ele nos fala que nós vamos florescer como a palmeira? Irmãos, a palmeira, ela tem cerca de 2.800 espécies diferentes de palmeira, tá? Ela não é uma árvore qualquer. E a tamareira,
que foi a inspiração para o salmista escrever isso, ela floresce justamente no deserto. E ela dá os seus frutos mesmo debaixo de grandes dificuldades. Olha que lindo. Deus fala para a gente florescer como a palmeira. E olha só que lindo. A palmeira, não importa, ela pode estar lá enfrentando tempo difícil e tal. Mesmo assim, ela floresce. Ela pode alcançar até 30 metros de altura, se ela for cultivada na sua própria região. Mas ela cresce também em outras regiões, mas não tanto quanto se ela for cultivada na região dela. Primeira lição que nós tiramos: nós podemos florescer em qualquer lugar que formos plantados. Posso ouvir um amém? Se estivermos em comunhão com Deus e colocando em prática os dons que Ele nos deu, nós floresceremos. Talvez o seu dom não seja nem cantar, nem pregar, você foge de microfone, mas você tem um dom aí que Deus te deu, porque todo mundo tem um dom ou mais que Deus te deu para você florescer. Deus, Ele distribui dons. Vocês sabiam? Deus, Ele não distribui sobre nós cargos, Ele distribui dons. Então você faz o que Ele te chamou, o que Ele te deu como habilidade para você fazer. O cargo vem depois. Você não precisa ser intitulado naquela situação, naquela posição, para você começar a exercer o dom que Ele te deu. Não. Comece, faça para Deus aquilo que Ele te deu como dom. Teu dom qual é? É ensinar a Bíblia? Não sei, limpar? Organizar? Tem gente que tem o dom da organização. Faça, comece a fazer. Não espere receber o título, porque Deus não derrama títulos sobre nós, Ele derrama dons, amém? E você sabe, todo mundo sabe. Eu não sei qual o meu ministério. É só você pensar aquilo que você sabe fazer, bem feito. Porque tem gente que tem certos dons que o outro não tem. Então, pensa naquilo que você faz, de bom, bem feito, que Deus, é esse caminho aí que Deus tem para você. Faça aquilo que você tem habilidade para fazer, que Ele colocou em você para fazer. Amém? No versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor. Vamos ler de novo o versículo 13. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, plantados na casa do Senhor, enraizados na presença do Senhor. Amém? Se você está enraizado no Senhor, você tem o desejo de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. Eu não sei você, mas sempre, desde quando eu era criança, sempre e até hoje, se nós tiramos férias e nós vamos para algum lugar, de domingo nós estamos fora, a gente procura uma igreja. Não é uma coisa assim, eu preciso ir porque para não dar azar. Não é vontade. Você tem vontade de estar na casa do Senhor. A gente tem desejo de estar. Então, tira férias, a gente tem vontade de estar, de procurar. A gente não consegue ficar sem congregar, porque nós estamos plantados na presença do Senhor e plantados na casa do Senhor. Amém? Outra característica da palmeira, ela se destaca por sua altura e beleza e chama a atenção. Ela enfeita qualquer ambiente, trazendo formosura. O fato de ela ser alta, ela serve de referência para os viajantes cansados. É essa palmeira que Deus quer que nós sejamos. Como a palmeira. Que quando, lá no deserto, eu fico imaginando, né? No deserto, aquela coisa assim seca. E os viajantes estão ali andando e caminhando. Quando eles avistam uma palmeira, porque ela é alta, eles sabem que ali tem lugar para beber água. Eles sabem que ali tem sombra. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos como a palmeira. Que a gente seja uma boa referência para as pessoas. Que quando as pessoas estiverem passando por um deserto, passando por uma situação difícil, quando elas olham para você, elas olham e veem alguém que traz esperança, que traz sombra, que traz abrigo, que traz água fresca. Olha que lindo, irmãos. Porque Jesus foi assim. Lá em Mateus 11, 28 diz:
Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu te aliviarei. Não foi isso que Jesus nos disse? Olha lá, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, que nós sejamos essa palmeira, que quando as pessoas precisarem de ajuda, elas nos avistem e encontrem em nós aquilo que elas precisam. Outra qualidade, ela é resistente. Deus quer que nós sejamos resistentes, como as palmeiras. Resistência é diferente de dureza. Dureza é quando enverga e quebra. Resistente é quando ela enverga, mas ela não quebra. Ela é resistente. E aí podemos comparar o humilde com o orgulhoso. O humilde, ele até enverga, mas ele não quebra. O orgulhoso não, ele é duro. Então quando ele enverga uma vez, ele já quebra. Então a palmeira, ela é resistente. E eu estava lendo sobre isso. Quem se lembra aqui, eu creio que todos, em 2004, que teve aquele tsunami na Indonésia? Todos lembram? Daquele tsunami que varreu a Indonésia. E lendo isso, me veio à memória. Vocês se lembram de pessoas agarradas às palmeiras para não morrer? Quem lembra disso? O vento levando tudo e as palmeiras ali, elas envergavam, mas elas não quebravam. E quantas pessoas, e eu li sobre isso, quantas pessoas foram salvas da morte ali, porque se agarraram a uma palmeira e não morreram. Que nós possamos ser essa palmeira resistente à tempestade na vida de alguém. Que quando alguém estiver enfrentando uma luta, uma tempestade, ela possa se achegar a nós, para não morrer, para não desistir da vida. Quantas pessoas aqui já tiveram pessoas como palmeiras na sua vida? Que no momento de luta, no momento de tristeza, você pôde agarrar nessa pessoa, segurar nessa pessoa. E ela te ajudou, e ela te sustentou no momento de tristeza, no momento de dor. Deus quer que nós sejamos essas palmeiras na vida das pessoas. Demonstrar amor pelas pessoas. Você pode procurar na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum momento Deus nos dizendo assim: saia nas ruas e diga Jesus te ama. Eu não sou contra não, eu acho que a gente tem que fazer isso sim. Falar do amor de Deus para as pessoas. Mas Deus não falou pra gente: saia pelas ruas e vai dizendo para todo mundo Jesus te ama, Jesus te ama. Não, sabe o que ele disse pra gente? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, de que adianta eu sair pela rua, fazer evangelismo? Ai, Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Vai na bênção. Continua aí com seus problemas, mas Jesus te ama, viu? Dorme bem. Oh, Jesus te ama. Jesus te ama. Você está com fome? Mas Jesus te ama. Vai aparecer. Deus vai mandar a comida. Vai mandar. Jesus te ama. Foi isso que ele ensinou pra gente? O que ele falou pra gente? Amem uns aos outros, como eu vos amei. Não adianta você sair dizendo que ele ama. Ele pediu para você ser o amor dele vivo na vida das pessoas. Nós precisamos, como palmeira, sermos socorro para as pessoas. Ah, mas eu não tenho condição de ajudar o mundo inteiro. Não, realmente, nem eu. Ninguém tem. Mas aquilo que tiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Porque se nós podemos fazer, nós não podemos deixar de fazer. Se temos condições de fazer, temos que fazer, porque Deus vai cobrar. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está errado, está pecando. Não adianta nada, você não adultera, não rouba, não mata, nada disso. Mas você não faz o bem que você pode fazer por alguém. Outra característica, elas não precisam de água da chuva para sobreviverem. Sabe por quê? Porque dentro delas não tem madeira, tem o palmito. A seiva dela não corre pela casca, mas ela corre no seu interior. Gente, que lindo isso. Ela pode sofrer queimadas, ela não morre, porque dentro dela a seiva continua fluindo. Irmãos, olha que lindo, não foi à toa que Deus disse pra gente: floresce como a palmeira. Ele nos deixou ela como referência para nós. Pode vir a tempestade, pode vir a falta de chuva, ela não morre, porque dentro dela existe o alimento que ela precisa. Pode sofrer queimadas, ela não morre. Pode vir qualquer tempestade,
falta, sequidão, ela não morre. Assim somos nós, os justificados por Deus. Se nós estamos firmados em Deus, e a fonte de água viva, que é a presença de Deus, estiver fluindo dentro de nós, mesmo que a gente passe pelo fogo, a nossa vida espiritual não morre. Ah, gente, está fraco esse amém. Está muito fraco esse amém. Você tem essa convicção no seu coração, como eu estou sentindo isso agora? Então eu vou repetir. Mesmo que você passe por queimadas, por situações, você não morre, porque dentro de você está a fonte de água viva, que é o Senhor Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, que lição, que lição. E como que nós podemos alimentar dentro de nós essa seiva, essa água viva? Tendo relacionamento com Deus. Não adianta, você sai da sua casa no domingo, vem para a igreja, aí volta para casa, aí você não lê a Bíblia a semana inteira, você não ora a semana inteira, você vem para a casa de Deus domingo que vem, aí você vem no outro, aí você toma ceia, aí você vem de novo, e na sua casa você não se alimenta, você não se enche, você não vai conseguir ter essa plenitude dentro de você. Aí você fica fraco, aí qualquer tempestade que vem, qualquer falta de água que vem, você morre espiritualmente. Você precisa se encher. Você precisa se alimentar. Para que como a palmeira você floresça. E não fique dependente do que está ao seu redor. Mas você é dependente do que está dentro de você. É o que está aqui que move a sua vida. Não é o que está fora. Não é as circunstâncias. Amém? Uma lição. Uma das lições que a parábola do filho pródigo nos traz. Essa parábola, ela é rica em muitos detalhes, né? Dá várias pregações sobre vários aspectos incríveis. Mas um aspecto que me chamou muita atenção é que o filho pródigo, ele se preocupou mais com a herança do que com o pai. Quantas vezes nós buscamos a Deus apenas pela herança? Quantas vezes a gente busca o Senhor só por aquilo que Ele pode nos dar? Muitas vezes nós queremos a herança dele fora do tempo, inclusive. Porque foi o que aconteceu. Aquilo é uma parábola, não aconteceu, tá, irmãos? É uma parábola. Jesus criou essa história para explicar para eles. E para dar para aqueles discípulos várias lições. E uma delas é essa. Aquele filho, ele não estava nem aí para o pai. Ele só estava preocupado com a herança. E quantas vezes nós buscamos a Deus só por causa da herança? Só por causa daquilo que Ele tem para nos dar. A gente brinca às vezes, né, que os nossos filhos, quando eles querem algo, eles agradam mais a gente. Não é assim? Mas você sabe que isso às vezes, eu vou falar de mim, mas eu creio que vocês também. Quando eles crescem um pouco mais. Quando é pequenininho a gente acha graça. Mas vai crescendo, não dói às vezes, quando você percebe. Eu tenho uma quase adolescente na minha casa. Eu não quero expor aqui, não, mas não adianta, a gente tem que citar exemplo. Mas uma pré-adolescente. E é incrível como às vezes entristece o nosso coração. Porque quando está interessado em alguma coisa, é um doce. Mãezinha. Agora ela deu para fazer bolo de pote. Mãezinha, vamos no mercado, preciso comprar meus ingredientes. Mãezinha, precisamos atrás de pote. Mãezinha, mãezinha. Quando não precisa, fala mãe. A gente brinca, irmãos, e ela tá lá rindo. Mas, no fundo, às vezes não entristece o nosso coração? A gente não se sente meio usado? E, gente, eu falo isso de mim, mas eu não acho que sou só eu que tenho essa sensação. É ruim. Porque a gente quer receber o amor dos filhos, mesmo quando a gente não vai dar nada para eles. Ou mesmo quando não tem... quando eles não estão com nenhum tipo de interesse. Apenas eles veem e nos amam por aquilo que a gente é. Não é assim? E às vezes me dói e eu me coloco no lugar do pai, né? Muitas vezes a gente se chega, a gente chora, a gente baba em cima da Bíblia. Buscando a resposta. Quando a resposta vem, a gente nem abre mais a Bíblia. A gente nem fala mais com ele.
E quanta coisa Ele fez por nós, irmãos. E às vezes quando me vem esse sentimento, eu falo, poxa, elas não sabem quanto eu já abdiquei da minha vida por causa delas. E eu nunca vou cobrar isso delas. Jamais. Mas o quanto eu abdiquei, o quanto eu renunciei, o quanto eu abri mão para me dedicar a elas. E aí às vezes você sente esse interesse. Como é Deus? Como é Deus, irmãos? Para a gente estar cheio dessa seiva, desse alimento interno, a gente precisa se relacionar com Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. A tamareira floresce, mais uma lição, ela floresce e produz fruto doce. Porque a tamareira, irmãos, ela é um tipo de palmeira, tá? E essa palmeira que o salmista dizia, é essa a tamareira, porque ele estava se referindo a essa planta. Porque ela é a que produz no deserto. Ela produz um fruto doce, que no deserto alimenta viajantes famintos. Ela produz a tâmara, que é a fruta do deserto. Assim são os justos, como palmeiras, que devem alimentar aos famintos através das doces palavras do Evangelho. Amém? Tem frutos em você, através daquilo que Deus fez na sua vida, que vai alimentar a outros. É coisas que você produz, que vai alimentar a outros, vai matar a fome dos outros. Olha como é importante o nosso posicionamento. E a última, não suportam lugares frios. Ela se dá bem com a queimada, com calor, porque dentro dela tem a seiva. Mas em lugares frios, ela corre o risco de morrer. E olha como isso tem a ver com a gente, cristãos. Nós corremos o risco de morrermos espiritualmente se nós esfriarmos na nossa fé. Mais uma lição que podemos aprender com a palmeira. Precisamos permanecer sob o sol da justiça, que é Jesus, para que a gente não morra. Quantas lições nós podemos tirar? O justo florescerá como a palmeira. Nunca mais você vai ler esse versículo ou vai ouvir sobre a palmeira e você não vai lembrar. Nunca mais você vai ouvir e não lembrar daquilo que foi falado hoje. Olha quanta lição. Eu nunca mais vou olhar a palmeira da mesma forma. É isso que Deus quer de nós. Que floresçamos como a palmeira. Mas precisamos pagar alguns preços. Precisamos nos posicionar. Precisamos plantar boas sementes para que possamos florescer. Que tipo de semente você tem plantado? Quem tem sido você? Eu estou longe de ser uma palmeira. Então busque em Deus. Porque você já é justo. Você foi justificado por Ele. Então, Ele quer de você isso. E Ele tem isso para você. Busca isso do Senhor. Eu quero, Senhor, ser como a palmeira. Florescer. Abençoar pessoas ao meu redor. E estar cheia e transbordante do Senhor. Para que pode vir qualquer tempestade, qualquer tribulação. Eu envergo, mas não quebro. Eu sou maleável. Mas eu não quebro. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Ministério de Louvor pode subir. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quantas lições a Tua palavra nos dá. Quantas lições a Tua palavra nos ensina, Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Que nunca mais a gente olhe para uma palmeira do mesmo jeito. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada hoje, brote vida dentro de nós. Gere frutos, para que possamos ter uma vida abençoada, feliz, próspera, uma vida de paz, de sucesso. Deus, queremos, Pai, florescer espiritualmente. Não só para o nosso próprio crescimento, Deus, mas para abençoar a vida daqueles que nos cercam, aquele que nos dá vista, aquele que nos encontra. Senhor, o Senhor tem dons específicos, Pai, para a vida de cada um. E mesmo aqueles, Senhor, que são mais tímidos, que têm menos coragem, talvez,
menos perfil para estar em evidência. Que o Senhor também possa fazê-los florescer, Pai. Fazerem aquilo que o Senhor entregou para eles da melhor maneira, bem feito. Para que possam produzir para o Senhor, Pai, aonde quer que eles estejam, Deus. Mesmo no anonimato, onde ninguém está vendo. Mas os frutos aparecerão. Porque todo plantio no Senhor brota, produz. E o Senhor não esquece de nenhuma semente. Abençoe, ó Pai, a tua igreja nessa noite. E que essa palavra gere em nós frutos eternos, frutos de paz, que possamos florescer a cada dia, principalmente, não para sermos honrados, mas para honrar aquele que vive dentro de nós. Que sejamos bênção para a vida das pessoas, que sejamos bênção aonde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.